Vou falar dos sindicatos dos enfermeiros. Portugal é um dos países da Europa que tem sindicatos próprios e horizontais na classe profissional enfermeira. Na maior parte dos países, os enfermeiros estão aglomerados em sindicatos generalistas, sindicatos verticais, que têm uma secção, ou nem isso, que se dedica aos assuntos dos enfermeiros. Por essa razão, e sobretudo por essa, os enfermeiros desses países são pessoas que não têm, de facto, a atenção que deviam ter, quer no que diz respeito às regras de carreira, quer no que diz respeito às condições de vida e trabalho. Portanto, Portugal, desde muito cedo, reparem que o nosso sindicato é centenário, comemorou os 100 anos dia 3 de outubro de 2013, e esse sindicato nosso, que é centenário, demonstra bem, e só por si, que muito cedo em Portugal os enfermeiros sentiram a necessidade de celebrarem sindicatos profissionais que demonstrassem o valor dos profissionais que os integram. Mas se isto é uma verdade e que nos satisfaz em parte, por outro lado também representa um risco, que é termos transformado a classe de enfermagem num setor muito apetecível para, sobretudo, aquilo que em Portugal se chamam forças de esquerda. Estou-me a referir concretamente ao Bloco de Esquerda e ao Partido Comunista Português. E são exatamente esses dois partidos que têm usado os enfermeiros como bandeira em muitas das suas atitudes políticas. A enfermagem e os sindicatos dos enfermeiros mereceram a atenção da Organização Internacional do Trabalho. Já em 1977, a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, celebrou uma convenção que em Portugal ficou com o número 149/81, porque o decreto que a reconheceu cá em Portugal tem o número 80/81, e essa convenção trata das condições de vida e trabalho dos enfermeiros, onde, por exemplo, estão quantificadas as horas de repouso dos enfermeiros, e é a partir daí que se reconheceu o direito às 2 folgas, ou seja, 48 horas afastados do serviço em que cada um trabalha. Ora, só por si, este período significa uma coisa muito importante, que é a OIT reconhecer aos enfermeiros intervalos entre períodos de trabalho longos e turnos de trabalho curtos. Exatamente porque também já nessa altura estávamos em 1977, e isso foi uma homenagem ao 16º Congresso do ICN, do Conselho Internacional de Enfermeiras, e em 1977 se celebrou para Tóquio essa convenção que a OIT ofereceu ao ICN, o Conselho Internacional de Enfermeiros, CIE. Neste contexto, nós temos tido sindicatos que têm vivido à custa disto, e nomeadamente um sindicato que é o CEP, para não pensarem que é outro. Temos reconhecido e temos visto que há situações de aproveitamento do que são os enfermeiros. Por exemplo, estamos agora a comemorar épocas eleitorais, quer na Ordem, quer no Sindicato dos Enfermeiros. Ora, estas eleições que estão a decorrer, quer para um, quer para o outro, demonstram o que é a elefantina ambição da nossa profissão. São chamados elefantes brancos, quer num, quer no outro. Mas, sobretudo, no que diz respeito aos sindicatos enfermeiros portugueses, há dias um colega perguntava-me porque é que tinham 130 dirigentes no território nacional que tem 800 km de caminha ao Algarve e 200 de largura. Porque é que neste retângulo à beira-mar plantado eram necessários 130 dirigentes sindicais de um só sindicato de enfermeiros, quando na prática ainda há mais 3?
E eu tive que lhe dizer a verdade, porque a verdade é aquilo que nos deve dominar em todas as circunstâncias. É que esse sindicato é um sindicato que tem o cunho de sindicato de enfermeiros, mas trata-se de um partido político disfarçado e, digamos, tem o rótulo de sindicato de enfermeiros, mas no fundo trata-se de um partido político que, para aqueles que estão mais atentos e conhecedores, é bem evidente que as ações que este sindicato desenvolve são mais políticas do que sindicais. E até tem um efeito contrário no que diz respeito ao sindicalismo, como está demonstrado ao longo dos tempos. Claro está que há culpados para estas atitudes e, normalmente, as pessoas que os integram não gostam de serem vistas com a verdade, gostam de continuar disfarçados em sindicatos, mas, no fundo, trata-se de um partido político que amplia as ressonâncias de outros partidos que o informam e que são, sobretudo, como disse, constituídos pelo Partido Comunista e pelo Bloco de Esquerda. Talvez, e repito o que já disse antes, talvez esta mudança que se perspectiva e desenha no horizonte fosse útil para os enfermeiros, porque nós estamos prontos a adotar e a adaptar a nossa estratégia, seja qual for a natureza política dos governos que nos governam. O mesmo já não acontece com aqueles que andam disfarçados de sindicatos, quando na verdade são partidos políticos. Não há nada que justifique 130 dirigentes sindicais para um sindicato. Isto dá, em termos práticos, e já o escrevi, 18,5 sindicatos iguais em dirigentes sindicais ao sindicato a que eu presido, o Sindicato dos Enfermeiros. Portanto, nós sabemos que não gostam de ouvir estas verdades, mas para nós, acima de tudo, está a enfermagem. É essa que servimos e é esse o caminho que eu tracei de há muitos anos e é essa profissão que eu sigo. Tenho a obrigação de a defender daqueles que a usam ou a abusam e daqueles que se servem dela para outros fins que não aqueles que são meramente sindicais e que estão do lado dos interesses dos profissionais que integram a enfermagem. Por isso, caros colegas, não se admirem porque só agora começam a ter a noção da enormidade destes elefantes brancos, um dos quais é a Ordem dos Enfermeiros, outro é o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, e se forem ver, na essência, quem congeminou um, congeminou o outro. Reparem que tivemos durante vários anos, cerca de 15, uma senhora, Dona Augusta de Sousa, emérita, bastonária da Ordem dos Enfermeiros, presidente do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, SEP, e que nunca exerceu a enfermagem segundo reza o seu currículo. Esta político-sindical, estivesse na Ordem, estivesse no sindicato, tenho dificuldades em perceber qual era o discernimento que ela tinha das duas coisas, visto que não conhecia uma nem outra. Hoje estamos a pagar isso tudo. Hoje os enfermeiros, vistos durante muitos anos, através desta bastonária e das confusões geradas com a proximidade de sindicatos-ordem, e no nosso caso não é verdade, nós nem sequer integramos o chamado FNOP, Fórum Nacional de Organizações Profissionais, e não é por acaso, é porque nunca se lembraram de nós, nem precisavam de usar esse termo para justificar as despesas do sindicato levadas a cabo pela Ordem. Tudo isso nós estamos a pagar, e porquê? Porque em lugar das pessoas que integram estes órgãos se preocuparem com a enfermagem, preocupam-se mais com outras representações do que a nossa. E não é o nosso caso. Nem temos algum orgulho ou alguma vaidade em estar a dizer isto como cunho pessoal. O que nos entristece é de facto que a profissão da enfermagem, tão rica em conteúdo profissional, esteja a ser usada para fins menos legítimos, em nosso entender. Se alguém não gostar disto que se diz,
que me desminta, que diga que isto não é verdade e que isto não é assim.